No programa de hoje, a União Planetária, em parceria com a Sociedade Teosófica, tem a satisfação de apresentar o tema Tolerância e Paz, uma interessante abordagem feita pelo pastor presbiteriano Neemias Mariem, pelo presidente da Sociedade Teosófica Ricardo Lindemann, pelo Hare Krishna Dhanvantari Swami e pelos representantes da cultura maia Antônio e Cristal. Tolerância e Paz é o tema central do 11º Encontro para a Nova Consciência, ocorrido em Campina Grande, na Paraíba. Queridos amigos e amigas, nós estamos começando o trabalho e hoje a nossa mesa tem o mesmo título do evento do 11º Encontro, Tolerância e Paz. Nesse momento, então, eu vou passar a palavra para o pastor Neemias Mariem. Eu tenho imensa alegria de participar dessa mesa para conversarmos sobre o tema central do 11º Encontro para a Nova Consciência. Jeremias, profeta que viveu 8 séculos antes de Cristo e que foi considerado o profeta do socialismo durante o desterro do povo na Babilônia. Jeremias, lançado num calabouço de lamas, coberto até a cintura, ele ditou os seus oráculos para Baruque, o seu amanuense, e a certa altura das suas lamentações, ele fala assim: cada um costuma falar de paz para o seu semelhante, mas no seu interior arma-lhe ciladas. Esse sistema, tão antigo quanto a própria vida, perdura até hoje. Como pastor, nascido em família evangélica, meus pais eram missionários huguenotes entre os índios Nhambiquaras, no norte de Mato Grosso. Me afeiçoei muito à vida da igreja, e vivo da igreja, para a igreja, na igreja. E um dia eu queria um refúgio, um lugar para ficar a sós com Neemias e o Eterno. Ocorreu-me telefonar a um amigo residente em Jerusalém. Então liguei para o meu amigo Ben-Uri e viajei. São 16 horas de viagem. Ele, meu amigo, esperava-me no aeroporto de Tel Aviv. E ele foi logo me dizendo o seguinte: olha, Neemias, tem 2 alternativas. Ou você vai para a minha casa, ou nós vamos para o centro de debates de Jerusalém, onde está acontecendo um debate sobre um tema altamente sugestivo, como o ser humano ser humano. Eu me encantei logo, falei, vamos. O tema me cativou. Como o ser humano ser humano. Na minha maneira holística de encarar Jesus Cristo, separando até a pessoa física de Jesus, o homem nascido pressupostamente em Belém, que viveu em Nazaré, morreu e ressuscitou em Jerusalém, separando o personagem histórico, como diria Albert Schweitzer, quando escreve Em Busca do Jesus Histórico, olhando para Cristo, essa realidade mediúnica transcendente que não nasce, porque é um título até, ungido. Cristo significa ungido, o Messias, que Jesus assume. Jesus não nasce Messias, ele, nessa evolução,
assume a sua messianidade, até quando toma consciência em Nazaré e depois lá na cidade de Cafarnaum, ao lado do mar da Galileia. Eu estava pensando que a divindade de Jesus não são as asas que o clero coloca nas suas costas, nem a auréola que podemos até imaginar o maior benfeitor da humanidade possuísse. O forte em Jesus é a sua humanidade. Eu concordo plenamente com Pilatos, o cônsul romano, que fez tudo para livrar Jesus daquela morte execrável que os religiosos que integravam, como fariseus, o Sinédrio, a mais alta corte de justiça de Israel, o Sinédrio. Pilatos, que tinha autoridade para crucificar, depois de estudar apressadamente, porque o pressuposto julgamento de Cristo é uma tragédia jurídica, nunca se viu na história da jurisprudência mundial um réu assim pressuposto ser preso na noite de quinta-feira, cerca de 22 horas, seria o momento do beijo da traição, e de repente encontrá-lo já crucificado na sexta-feira pela manhã. Então eu fiquei pensando que Pilatos, depois de fazer todo o malabarismo, dizendo que não vejo nos autos do processo nenhuma razão para crucificá-lo, eu vou mandar dar uma surra nele, açoitá-lo e depois o soltarei. Para eles, sinedristas, fariseus, que integravam a mais pura da religião, porque eles vinham preservando a Tora, todas as leis deuteronômicas, eles tinham assim, guardados no cofre das suas sinagogas, e poderiam inclusive matar Jesus, porque a lei deuteronômica os autorizava a apedrejar os condenados, como até antes tentaram fazer com aquela mulher, vítima de uma armadilha farisaica, que queriam apedrejar. Eles podiam apedrejar Jesus, mas queriam pegar a castanha com a mão do gato, e quem podia crucificar era apenas Roma. Pilatos, então, antes de lavar as mãos, ele, depois de tentar liberar Jesus, dizendo: não vejo neste homem culpa alguma digna de morte. Pilatos, vendo que não adiantava escapar dos ardis, e ele também, Pôncio Pilatos, um diplomata trêfego que governava a Palestina, não por merecimento diplomático, mas porque era um castigo romano para mandá-lo para o lugar pior do mundo, que era a Palestina. Pilatos toma Jesus e no pretório romano ele o entrega apontando, dizendo assim: eis o homem, eis o homem. Eu penso, meus amigos, que essa palavra, na boca de um pagão, como pressupostamente sugere a história, Pilatos é o centro maior da vida humana. Quando debatemos hoje esse tema, tolerância e paz, eu olho em Cristo o grande pacificador, porque, como diria Mahatma Gandhi, no preâmbulo da plataforma de Cristo, o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, Jesus diz assim:
muito bem-aventurados são aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu creio que o ser humano, na sua essência, ele é o promotor da paz, porque ele é todo tecido em paz, ele é o segredo da paz. Esse processo de humanização é muito complicado, porque, como se diz, o boi, ou a vaca, não pode desvacar-se, desboiar-se. O sapo não pode dessapar-se. O macaco não pode desmacacar-se. Mas o ser humano é o único animal que pode desumanizar-se. Isso é, perder a sua identidade, perder as suas impressões digitais. O ser humano pode se desumanizar. E por isso eu penso que o ser humano, nesse processo de evolução da sua ascese espiritual, humanizando-se, ele se torna divino. E Ionesco, aliás, esse celebrado dramaturgo contemporâneo, escreveu um livro chamado O Rinoceronte. Se ninguém leu, é uma proposta. E Ionesco, nesse livro O Rinoceronte, ele fala a respeito de um novo verbo, é o verbo rinocerontizar. Rinocerontizar, sugestivo, mas eu vou fazer a anatomia filosófica, teológica do rinoceronte, porque vejo no rinoceronte animal muita semelhança ao rinoceronte humano. O rinoceronte, ele tem uma pele muito grossa, espessa, cascuda. Qual é a dimensão da nossa pele? Mas eu ouvi desde criança, lá no meu sertão de Mato Grosso, falar, fulano tem uma casca grossa, sem ser angico, né, que é madeira que tem a casca grossa, falar, tem uma pele grossa. O rinoceronte, se você tem pele grossa, isso é insensível, olha, você é um rinoceronte. Também o rinoceronte, ele pesa muito, pesa toneladas. Ninguém carrega um rinoceronte, não, porque ele é muito pesado. A propósito, quanto você pesa? Eu ouço muito o operário, funcionário, meu patrão, nossa, vou ter que passar o dia inteiro trabalhando com esse peso em cima, eu já não suporto mais. A gente usa essa expressão aqui e ali. Isso é, não é o outro que pesa, nós pesamos. O rinoceronte tem a nossa identidade, nós temos a identidade do rinoceronte. Também o rinoceronte é míope, ele não enxerga longe, jamais, como diria Rui Barbosa, plantaria carvalho para o abrigo do futuro, planta hortaliças para o prato de amanhã, mas carvalho nunca, porque não tem visão, não percebe, não olha longe. Assim, a um palmo do nariz, ele já não vê nada. É essa tendência de rinocerontização da nossa visão espiritual, da nossa visão holística. Vamos pensar que a vida, ela é eterna. Nem a morte rompe a vida, ao contrário, a dilata, lançando-a na eternidade. Então, essa visão rinocerontista prejudica a nossa humanidade. E finalmente o rinoceronte, ele, porque tem a pele grossa, é pesadíssimo e não enxerga nada,
não percebe as coisas em seu derredor, não tem discernimento, ele abaixa a cabeça assim, vai em frente, mete um chifrão que ele tem aqui na frente e o mundo que se dane. É o processo de rinocerontização. Então, meus amigos, acho que nessa mesa agora, falando sobre tolerância e paz, nós chegamos a um instante de amadurecida reflexão. Tolerância e paz é o nome desse 11º encontro para a nova consciência. Eu queria encerrar dando 2 exemplos. O primeiro, no caminho da tolerância e da paz, é dos nossos irmãos lá de Davos, na Suíça. Keep up the dialogue. Preserve o diálogo. Conversar, como sugere Sartre, naquele livreto dele, uma peça teatral, Entre Quatro Paredes. Converse, fale, dialogue, e ouça, e veja. É essa a primeira proposta. A segunda, eu que tenho mentalidade muito ecumênica, permitam-me apontar para o grande avatar de todos os tempos, o grande médium jamais existente sobre a face da terra, Jesus. Ele é o modelo de tolerância e paz. Ninguém mais tolerante que Jesus. Um dia, os seus discípulos, 70 deles que tinham sido enviados a proclamar o Evangelho, voltaram com este relatório: Mestre, encontramos pelas estradas da vida pessoas que caminhavam na mesma direção, têm a mesma linguagem e usam os mesmos pressupostos, mas não usam a nossa camisa, não pertencem aos nossos guetos, ao nosso grupo, não pertence a ti. Então nós ordenamos que se calassem. Aí Jesus fala assim: vocês erraram. Se o alvo é o mesmo, o objetivo é o mesmo, apesar das diferenças, olha, quem não é contra nós é por nós. E lá no horto do Getsemane, na gruta sombria, onde ele foi traído e preso, Pilatos tira a espada, como os zelotes que acompanhavam Jesus tinham debaixo da capa uma espada. Pilatos tirou a espada e feriu gravemente um soldado romano chamado Marco. E essa espadada que ele deu na cabeça do soldado foi para decepar a cabeça dele, mas como os romanos usam elmo, provavelmente resvalou e cortou a orelha dele. Jesus repreendeu a Pedro, o primaz dos 12, agachou-se, apanhou a orelha e, diz o Evangelho, recolocou no milagre, restaurando a saúde do inimigo que viera prendê-lo. Tolerância. E quando ele, na Páscoa, momentos antes de escalar o Gólgota, ele disse aos seus discípulos: agora a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração, crede em mim. Eu encerro com este apelo. O apelo à paz é o exemplo de cada um de nós, não da nossa religião, não da nossa teologia, nas esgrimas das nossas ideias, mas essa capacidade da grande bem-aventurança proclamada por Jesus. Bem-aventurados, felizes aqueles que na terra promovem a paz. Como disse Isaías nos seus oráculos: quão formosos são sobre os montes os pés
daqueles que anunciam a paz. Esse é o caminho. Andemos nele. Amém. Agradecemos ao pastor Neemias Marien e passamos a palavra então ao Dr. Ricardo Lindemann, que também vai nos falar representando a Sociedade Teosófica. Muito obrigado. É sempre difícil falar depois de contribuições tão tocantes, mas nós vamos tentar acrescentar alguma coisa na questão da tolerância e da paz. Uma das partes que me parece mais extraordinária do Evangelho, se tido como histórico, seria justamente a frase de Jesus, quando dizem ele estava sendo crucificado: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu me pergunto quantas pessoas submetidas à tortura e na proximidade da morte, já na exaustão do corpo físico, quando a maioria de nós, só porque não fez uma refeição, ou até a fez de forma um pouco prejudicada por telefonemas e contratempos, já fica mal do fígado e rabugento com todo mundo que vem à frente. Vejam bem, me parece extraordinário que algum ser que esteja usando um corpo humano tenha a grandeza de ainda, nesse momento de dor extrema, sentir piedade por aqueles que o atacam, e mais do que isso, sentir-se de alguma forma compreendendo a natureza daquele ataque. Então, se nós vamos falar de paz, temos aí um exemplo. Mas me parece mais extraordinário que ele não se referia a si mesmo como propriamente sendo aquele corpo físico, e por esse motivo tentaram apedrejá-lo como se fora uma blasfêmia, quando ele teria dito, não é, que antes de Abraão ser, eu sou. Eu acho essa uma questão muito importante, porque há uma tendência materializante na mente humana que tende a se apegar à forma física do mestre. Isto acontece em quase todas as religiões. E eu posso tentar demonstrar que todos os mestres espirituais tentaram desfocar a adoração do seu corpo em relação, priorizando, dando mais importância ao Pai ou a um ser que lhe transcendesse a natureza física. E isto é de extrema importância, até porque o corpo físico não pode estar sempre conosco, enquanto que a natureza espiritual é onipresente. Então, quando ele disse, eu e o Pai somos um, em João 10, 30, que é uma das passagens talvez mais lindas da Bíblia, ele se referia com certeza, e me parece todas as vezes que ele se refere ao eu sou, ele está se referindo à sua natureza real, mais íntima, espiritual, aquela natureza ungida, como foi dito pelo pastor Neemias muito bem. Então eu faço menção disso, embora seja uma interpretação minha, de que há uma tendência de buscar o universal, porque como os grandes mestres não têm mais um ego restringido apenas à sua pessoa, ou como preferem outros, se nós formos ver os textos budistas, como a Voz do Silêncio, diz que a gota retorna ao oceano. E alguns textos yogis dizem que, ao contrário, também, e de alguma forma misteriosa, o oceano volta-se para dentro da gota. Então, de alguma maneira, o indivíduo abrange o cosmos e o cosmos entra nele. Ele se torna um ser iluminado, ele vê aos outros como a si mesmo,
Ele caminha sobre as águas, ele acalma as tempestades. Se ele for atacado, oferece outra face. Se for torturado, perdoa a todos, porque ele não vê diferença entre ele e os outros. E Jesus confirma isso em João 14:20, que essa, confesso ser a minha passagem predileta. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. De modo que não se tratava apenas da ligação dele com o Pai de uma forma isolada, na qual os outros seres não participam, senão que ele dizia que em algum dia, e aí cabe descobrir quando, mas era uma promessa, nós descobriremos que todos somos unos com ele e o Pai. Então esse é um ponto que nos parece de extrema importância. Ele também teria dito: eu sou o caminho, a ressurreição e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu temo que essa seja uma das passagens mais mal compreendidas de toda a Bíblia. Porque se ele se referia a uma unidade com todos os seres, se é dito já em João 1 que ele era o Filho que surgiu antes do cosmos, e portanto depois que ele se fez carne e habitou entre nós, o cosmos já existia e através dele tudo foi feito e sem ele nada teria sido feito, ele está se referindo a uma figura que antecede a sua encarnação física. Ele existia primeiro em espírito e antes do próprio universo. E isso é o que os orientais chamam de Vishnu. Vishnu é um dos intermediários do processo de manutenção da própria criação. A criação é feita por Brahma, ela é inundada pela vida de Vishnu, depois dizem alguns que ela retorna no final do ciclo pela influência de Shiva, e nós temos a mesma trindade do Espírito Santo, do Filho e do Pai, de Ísis, Horus e Osíris. Quando nós estudamos religiões comparadas, nos surpreende ver como as diferentes religiões, com uma diferente linguagem, característica da sua época, elas dizem essencialmente a mesma coisa. Então eu vou ler para vocês sobre a questão de que todas as religiões têm um fundo comum, segundo as origens da própria tradição teosófica. As doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico, portanto não no corpo físico, não na língua, porque um fala sânscrito, outro fala aramaico, o outro fala em pali, o terceiro eventualmente em árabe, e aí nós já temos as 4 maiores religiões do mundo, que existe aproximadamente 1,8 bilhões de budistas, 1,8 bilhões de cristãos, 1,2 bilhões de muçulmanos e 1 bilhão de hinduístas, a grosso modo, pelas estatísticas do mundo. Mas com certeza, nenhuma religião é maioria no mundo. Esse é um dado importante. Vocês trabalhem com esses 4 números. Os outros números, do ponto de vista estatístico, são menos relevantes. Eu não quero, longe de mim, dizer que os judeus são menos importantes, os teósofos nem existem, são uma fração 0,000, mas estamos falando num critério mais impessoal possível, que é o critério numérico. Ninguém é maioria no mundo. Se eu achar que só a minha religião vai para o céu e os outros vão para o inferno, eu estou adentrando naquilo que eu chamo a filosofia do umbigo. Geralmente ela é traduzida como bairrismo, mas eu acho que o umbigo traduz melhor. Eu, por exemplo, tive a grata oportunidade de apresentar palestras pela Sociedade Teosófica em mais de 20 países, na Índia pelo menos 5 vezes. E, embora isso não seja praticamente nada, porque a Sociedade Teosófica tem sede em 70 países do mundo e
não vai dar tempo, provavelmente, de percorrê-lo. Mas, meus queridos, com certeza, quanto mais eu viajei pelo mundo, mais brasileiro eu me senti. Porque, sei lá, dava saudade, eu ficava lembrando dos amigos, isto e aquilo, tá? Costumes talvez um pouco estranhos. Na Inglaterra eu sentia saudade de uma gargalhada, era difícil dar um riso, já olhavam para a gente. Na Suíça, até as cordas vocais dos cachorros são cortadas para que eles não façam barulho. Então são costumes de certos povos que me surpreendem, mas ali a ordem é tal. Na Índia, nesse ponto, eu me sentia mais à vontade, porque os animais têm uma liberdade extraordinária. Então, essa liberdade que os animais têm, porque são respeitados, como diria o nosso querido e inesquecível ministro Magri, cachorro também é gente. Na Índia, todos os animais são gente. Então, isso é uma maneira de conceber a vida una, que é preciso ir à Índia para sentir aquele astral. E quando eu estava na Índia, eu ficava com saudades do Brasil. Quando estava no Brasil, eu fico com saudades da Índia. Então, é um problema não resolvido na minha vida. Mas depois de muito viajar, eu cheguei à conclusão que o melhor lugar para eu morar seria o Brasil. Claro que depois de viajar por muitos estados no Brasil, eu poderia chegar à conclusão que o melhor lugar para morar, é claro que é Porto Alegre, porque eu nasci em Porto Alegre. Depois de viajar dentro da cidade, não sei se isso não é um exagero, porque existem cidades circunvizinhas na grande Porto Alegre, mas eu poderia chegar à conclusão que o melhor bairro do mundo, é claro, é o bairro onde eu jogava futebol, naquela rua, naquela casa, porque eu tenho memórias, eu tenho recordações. E de repente o ponto mais importante da casa é aquela árvore onde enterravam os umbigos da família. Eu chamo isso, meus queridos, a filosofia do umbigo. Ela rapidamente nos leva a justificar que o lugar onde o nosso umbigo foi colocado é o melhor do mundo, e às vezes nós fazemos isso com a nossa religião. E quando nós não percebemos essa tendência humana que Freud explica, que até os 7 anos a nossa personalidade se forma, e há uma tendência a estruturar-se em favor de uma preferência já marcada na infância, nós tendemos a achar que nós somos o povo escolhido e que os outros é que irão para o inferno. É claro, se muitos são chamados e poucos os escolhidos, o Senhor sabe que nós estamos, evidentemente, nessa arca de Noé para sermos escolhidos, os outros é que vão morrer no inferno. Porque o fundamentalismo não é um problema só do islamismo. Nós podemos lembrar que há pelo menos 25 anos se tem registro de bombardeios na Irlanda, que é chamado Primeiro Mundo, e, pasmem, em nome de Cristo. Isso então nós vamos chamar terrorismo cristão entre os católicos e os protestantes na Irlanda. E se nós procurarmos o que já tem sido feito na história da humanidade em nome de Deus, ou das variantes do seu nome, é alguma coisa de se caracterizar a história das religiões como um mar de sangue. Então, isto nos preocupa, porque se nem os religiosos se entenderem entre si, que exemplo de paz nós poderemos dar para o mundo? Para os materialistas que acham que nós somos apenas animais sofisticados, vocês acham que daí virá a paz? Para os políticos que, com muito raras exceções, estão interessados na sua carreira, no seu voto e às vezes até no seu bolso, vocês acham do caminho fisiológico, do apoio das massas e dos interesses ali representados virá a paz? Eleitos que foram pelo voto do umbigo e da uma suposta fidelidade à sua terra e à sua origem,
Vocês acham que daí nós conseguiremos a paz? Mas se nós percebermos que todos os instrutores espirituais se referiam sempre à sua natureza universal, e sempre tiveram como ênfase a sua onipresença, então nós poderemos talvez perceber que existe só uma vida, só uma essência, só uma divindade com vários nomes. Mas se os próprios religiosos não perceberem a sutileza deste raciocínio, nós nos expomos até ao ridículo ao falar de fraternidade e não conseguirmos conviver entre nós. Então, as doutrinas fundamentais de todas as religiões se comprovarão idênticas em seu significado esotérico interno, uma vez que sejam desagrilhoadas e libertadas do peso morto das interpretações dogmáticas, dos nomes pessoais, das concepções antropomórficas e dos sacerdotes assalariados. O último dos itens eu prefiro nem discutir, porque há hoje em dia algumas religiões que confundiram Deus e o dinheiro. Eu gostaria de ler uma expressão de Krishnamurti sobre a questão da tolerância, no seu primeiro livro que ele escreveu aos 14 anos, chamado Aos Pés do Mestre. É um comentário geral, simplificado talvez à filosofia de Shankara, quanto aos qualificativos da vida espiritual. Em todo o mundo, ele diz, há somente dois tipos de pessoas, as que sabem e as que não sabem. É como Jesus dizia, Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E este conhecimento é o que importa. A religião que um homem professa, a raça a que ele pertence, essas coisas não são importantes. O que é realmente importante é esse conhecimento, o conhecimento do plano de Deus para os homens, pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução. Quando o homem o tiver visto uma vez e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar com ele, tornando-se uno com ele por ser tão glorioso e tão belo. Assim, porque sabe, ele está ao lado de Deus, mantendo-se no bem e resistindo ao mal, trabalhando para a evolução e não por egoísmo. Se está ao lado de Deus, vejam a sutileza desse raciocínio. Se está ao lado de Deus, é um dos nossos. E não tem a menor importância que ele se denomine hinduísta ou budista, cristão ou maometano. Se é um indiano, um inglês, um chinês ou um russo. Aqueles que estão ao lado de Deus sabem porque aí se encontram e o que devem fazer e estão tentando fazê-lo. Todos os outros ainda não sabem o que devem fazer. Então, meus queridos, é essencial que nós percebamos que o lado esotérico, que o coração de todas as religiões é mais importante do que o nome da pessoa que professou o ensinamento. E frequentemente, por uma tendência muito humana, nós ficamos apegados ao pai e às vezes não ao que ele ensinou. Então nós nos ligamos mais à figura do nosso pai como pessoa, mas frequentemente queremos contestar, é muito humano, o seu conhecimento e a sua experiência. Assim também é muito humano nós nos ligarmos mais à pessoa do instrutor espiritual do que vivermos de acordo com o que ele predicava. Então, é muito fácil dizer-se cristão, é difícil viver como Cristo vivia.
É muito fácil ler o Bhagavad Gita, difícil viver como Krishna vivia. Se não, eu teria lido o Gita, já seria um Krishna, eu teria lido a Bíblia, seria um Cristo, eu teria lido o Dhammapada, seria um Buda, eu teria lido o Corão, seria Maomé. Não basta ler, seria muito fácil, nós estaríamos com um planeta de iluminados. E por que eu insisto na importância da unidade da religião? Porque guerras têm sido estruturadas em nome da religião, e porque eu acho que a religião é o único caminho para a paz, porque eu não espero isso dos políticos nem dos economistas. Mas, se nem os religiosos chegarem à conclusão que são filhos de um pai comum, e isso é o que expressa a ideia de fraternidade. Frater é irmão. Então, se nós não conseguirmos compreender que somos todos irmãos, que esperança nós podemos esperar surgir dos materialistas ou dos fanáticos que usam o nome de Deus para matar seus irmãos? O fanatismo é uma degradação tão perigosa da religião quanto o próprio ceticismo. E se eu achar que só o meu grupo vai para o céu e todos os outros vão para o inferno, então eu estou raciocinando que nem um certo religioso chamado Al Capone, que acreditava que a família dele era batizada e ia para o céu. E os outros podem mandar matar porque não são tão cristãos quanto ele. São pessoas que se apresentam como muito religiosas, seguem todos os ritos que a respectiva igreja manda, se apresentam com cara muito austera, ou como usa a expressão irresistível, quero crer, do nosso irmão Hermógenes, ele fala do camisão da austeridade. Tem gente que bota aquele camisão da austeridade, e aí ele se apresenta farisaicamente como um homem virtuoso. É muito perigoso quando uma pessoa se apresenta como possuidora da virtude. O genuíno amor acontece quando nós nos entregamos ao outro sem pedir nada em troca. Krishna ensinava que a ação deveria ser uma renúncia aos frutos. Então, toda vez que eu me dirijo a Deus para buscar algum benefício, essa é uma posição de barganha. Veja quanto eu sou virtuoso, portanto eu mereço a tua bênção, eu mereço a tua proteção. Enquanto nós estivermos barganhando com Deus, por isso é de essencial importância que nós busquemos ao divino pelo que ele é e não pelo que dele possamos obter, não pelo benefício que ele possa nos trazer. Porque enquanto eu estiver amando uma pessoa só pelo que ela me dá, esse amor é, no mínimo, interesseiro. Meus queridos, ao contrário, toda vez que aparece um elemento dogmático numa religião, toda vez que ela carece de liberdade de pensamento, isso expressa um problema psicológico de insegurança. Porque a verdade nunca teve medo do debate. A verdade nunca se escondeu de algum tipo de investigação. Quem se esconde da investigação, provavelmente tem algo a esconder. Se nós precisamos considerar que um assunto é indiscutível, é porque, no fundo, nós temos alguma dúvida. Se nós estamos abertos ao livre debate, ou mantendo o diálogo, é sinal de que nós estamos dispostos a pesquisar a verdade juntos. Meus queridos, eu creio que não é o caso de nós termos uma única religião padronizada, mas um jardim é rico pela numerosa diferença de suas cores e flores. Só que eu vou contar, pobrezinho Joaquim vai pagar o pato de novo. Dizem que o Joaquim tinha inventado a máquina de barbear automática. Vocês conhecem essa? Aí, o carioca chegou lá meio desconfiado, com aquela ginga e tal. Mas como é que funciona essa máquina? Aí disse que é muito simples, é só
pôr a queixada no apoio, a lâmina vem e faz a barba automaticamente. Você ficou meio desconfiado, mas diga-me uma coisa, um é mais narigudo, outro é beiçudo, outro tem um queixo redondo, outro tem um queixo pontudo, um tem uma verruga aqui, outro tem não sei o que ali. Como é que a lâmina se ajusta a estas diferenças? Aí o Joaquim teria respondido: deveras existe algum pequeno probleminha, mas somente na primeira barba. Depois está tudo resolvido. Então, pelo amor de Deus, imaginem se nós tivéssemos só uma religião no mundo e todo mundo tivesse a mesma cara que nem depois da primeira barba do Joaquim. Então esse mundo estaria empobrecido. Porque as diferentes religiões são como diferentes flores de um jardim, se não mesmo pétalas de uma mesma flor. E nós temos que perceber que elas são complementares. Eu vou mostrar para vocês uma das minhas passagens prediletas do Gita, no versículo 4:11, que diz: de qualquer modo que os homens se aproximem de mim, lhes dou boa-vinda, pois é meu, ó Partha, qualquer caminho que os homens tomem. Então, essa é uma das passagens mais universalistas que eu li em todas as religiões. A ideia de que todos os caminhos levam para Krishna, porque Ele está em todos os caminhos. Agora, quando Cristo dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu pergunto, Ele estava se referindo ao seu corpo físico ou à sua natureza onipresente e espiritual? Ele estava dizendo algo diferente de Krishna ou ele estava dizendo a mesma coisa com outras palavras? A tradição costuma associar ao corpo de Jesus. E aí nós temos um problema, até porque esse corpo não está mais conosco. Agora, se nós compreendermos o que está dito por ele: naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, eu em vós. Eu creio que ele estava se referindo à sua onipresença. Como Krishna disse que todos os caminhos levam a ele, também Jesus dizia a mesma coisa em nome da sua natureza espiritual, da compreensão da sua união com o Pai. Mas, se pelo raciocínio do umbigo eu preferir uma forma à outra, essas duas religiões poderão não se entender. Ou quem sabe o budista vai dizer que Deus não tem forma nenhuma, porque eles preferem tratar o universo como uma lei, e alguns dizem que nem é religião o budismo, porque não tem Deus. Se é que vocês conhecem um pouco a problemática da impessoalidade da lei kármica no budismo, que há escolas budistas que nem reencarnacionistas não são, porque dizem que não é o mesmo ser que passa levado pelo karma. Eles são totalmente despersonalizados. O budismo é a doutrina de anatta, negação de Atma. Então, cada religião tem a sua ênfase. E nós vamos encontrar que o islamismo não aceita a manifestação de qualquer pintura da forma de Deus. Então imaginam um maometano entrando num lugar cristão, onde o Cristo está pendurado, geralmente, nos crucifixos por todas as paredes. Que tipo de relação ele tem com a religião dele, no momento que vê a divindade numa forma humana, não é? Lhe parece talvez ostensivo. Ou o grande problema da Índia de milênios, em que os muçulmanos não aceitam as diferentes divindades indianas, que têm um panteão amplo, embora sejam fruto de uma trindade original, Brahma, Vishnu e Shiva. Nós temos aqui irmãos Vaishnavas, que portanto são seguidores da linha das encarnações de Vishnu. Vaishnava se refere a Vishnu.
Então, vocês vão verificar que como é que esses seres, seguidores daqueles grandes instrutores, vão conviver entre si. Mas eu acho, esse é o meu sonho, que se o Cristo, o Buda, Krishna e Maomé sentassem na mesma mesa, eles seriam a própria manifestação da comunhão dos santos ou da grande fraternidade. Eu não consigo imaginar esses seres lutando entre si. E se nós formos reais seguidores desses grandes instrutores, nós temos que seguir-lhes o exemplo da paz e da tolerância, acima de tudo. Então, passo a palavra, apenas lembrando que o nosso primeiro objetivo na Sociedade Teosófica é de formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor. Muito obrigado.